Amém. Amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? É sempre um privilégio estar na casa do Senhor, trazendo a palavra, né? Aqueles que me ouviram esses dias, me perdoem, vou ter que ouvir um pouco mais. Glória a Deus por isso, né? Esse assunto, né, da oração, da intercessão, é algo preponderante na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com o Senhor Jesus, né? Ele nos deixou essa arma poderosa, então nós precisamos sempre voltar a esse entendimento e eu até acho bem interessante o convite que o Gil fez, porque ele tem falado a respeito dos fundamentos, né, da palavra de Deus nesses domingos, falado das falas preponderantes, né, emblemáticas do Senhor Jesus, e hoje eu quero trazer mais um pouquinho daquilo que a gente aprendeu nesses dias, ontem, sexta-feira, um pouquinho sobre a oração, porque nós cremos que precisamos sempre retomar esses princípios básicos da nossa caminhada na fé, né, e a oração é uma delas. Então, os discípulos perguntaram para Jesus, e eles pediram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viam, então, Jesus se retirando para o monte para orar, e eles perguntaram e pediram para o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, nós não sabemos. Então, que nessa noite também a gente tenha esse mesmo coração, né? Senhor, ensina-nos a orar, porque precisamos aprender, não é? Então, essa palavra é uma palavra assim, de instrução, né, de ensino, para que a gente possa entrar na presença do Senhor com segurança, com confiança, sabendo tudo aquilo que Ele nos preparou, nos providenciou, aquilo que Ele espera de nós, né, como seguidores dEle, como discípulos dEle. E, então, é necessário que a gente compreenda e entre nessa presença com segurança. Com segurança. Quando a gente se converte, a gente fica com essa dúvida, né? Senhor, como devemos orar? E muitas vezes a gente não entendendo esse princípio, a gente caminha pela vida cristã, por essa caminhada na fé, ainda sem entender. Ainda sem entender. Muitas vezes a gente aprende de orelhada, né? Ouvindo alguém orando, e aí a gente começa a repetir, meio esquisito, né? Às vezes a gente vive uma insegurança, né? Quando alguém nos pede para orar, ou quando a gente é convidado a orar, né? Seja no microfone, seja num grupo, a gente fica com aquela insegurança. Como que eu devo orar? Né? Então, respondendo essa pergunta que a gente tem no coração, vamos dar um panorama geral, né? Um ensinamento para que a gente possa viver uma vida livre de oração com o Senhor, sem bloqueios, sem medos, né, mas com segurança, com confiança, com fé, e assim faz com que a gente tenha orações mais assertivas, mais focadas, com mais propósito, e sabendo usar, então, essa ferramenta que o Senhor nos disponibilizou. Não é? Amém? O interessante é que a gente aprende na nossa caminhada, né, na fé, a gente aprende fazendo. Não é? Quantos aqui percebem isso, né, na nossa jornada com Cristo? É assim, né? Muitas vezes a gente não sabe como fazer, mas a gente aprende fazendo. Aprende fazendo. A oração também é assim. Nós vamos aprender a orar orando. É na prática, né? Praticando, porque a palavra de Deus diz que quando a gente ora, o Espírito vem em nosso auxílio, o Espírito Santo vem nos assistir, nos auxiliar. Então a gente aprende a orar orando, é abrindo a nossa boca mesmo, é com um pouco de frio na barriga, um pouco uma certa insegurança, mas a gente faz isso na prática, né? Deus quer nos ensinar, então, na medida em que a gente vai fazendo, na medida em que a gente vai fazendo, Ele vai nos ensinando, né? E essa prática, então, aliando o conhecimento com a prática, nós vamos ter bons e melhores resultados na nossa oração. Amém? Existe um texto que eu gostaria de começar falando sobre ele, que está em 1 Timóteo, mas não está aí não, ainda não.
Se você quiser abrir comigo a palavra de Deus, está em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 a 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus. Pode repetir comigo? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, nós percebemos que esse texto nos fala que qualquer tipo de oração, súplicas, orações, intercessões, ação de graças, isso tudo é bom e agradável perante o Senhor. O Senhor deseja que a gente ore. O Senhor se agrada das nossas orações. E por isso que nós temos, então, que praticar isso, né, que desenvolver isso. Então, um conceito sobre oração, né, o que é a oração, e a gente pode dizer, em simples palavras, que é a comunicação, né, com Deus. É uma comunicação com Deus, mas não é simplesmente falar com Deus. Não é simplesmente falar com Deus. Porque falar com alguém, a gente fala com qualquer um, até com um desconhecido na rua. Não é assim? Falar com Deus, eu poderia falar com qualquer um, com qualquer desconhecido. Eu tenho uma comunicação com qualquer desconhecido, mas a oração, na verdade, é a comunhão. É um relacionamento com Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Um relacionamento com Ele. Não é? Porque aqueles que praticam a oração como simplesmente uma fala com Deus, sem desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele, acabam permanecendo muito pouco nessa vida de oração. Não conseguem perseverar. A oração, então, fica sendo algo monótono, algo frio, algo religioso, talvez, né, mecânico. A oração, ela fica algo difícil, algo penoso, trabalhoso. E essas pessoas, então, não conseguem perseverar nessa oração. O que o Senhor quer de nós na oração é um relacionamento de intimidade com Ele, a comunhão com Ele, né? Isso, então, essa oração é um fruto dessa intimidade com o Senhor. É isso que Ele espera de nós, né? Então, nós podemos classificar, agora eu queria, de maneira didática, né, trazer para os irmãos esses tipos de oração, essa classificação, só para a gente entender um pouco o quão grande, quão maravilhoso é a oração. Não somente uma simples fala, né, com o Senhor, mas é tão rico isso, né? Então, eu gostaria de trazer de forma assim didática, para que a gente pudesse usar essa ferramenta, né? Às vezes você está usando a ferramenta simplesmente como um estilingue. Alguém falou isso esses dias, né? Mas não, na verdade, ela é um canivete suíço, tem um monte de recursos que a gente pode usar, não é? Então, vamos lá, vamos para as classificações, né? Então, aqui eu tenho essa classificação como níveis ou alvos diferentes que a nossa oração pode atingir. Então, eu tenho Deus como meu alvo da oração, eu tenho eu mesma como alvo da oração e tenho os outros também. Então, eu posso dirigir a minha oração a Deus visando Ele mesmo, visando eu ou visando os outros, né? Dentro desses alvos, então, há diversos outros tipos de oração que nós vamos conhecer, né? Então, o próximo, né? Então, Deus como alvo de oração, nós podemos chegar a Ele, então, dessas maneiras, com ação de graças, com louvor e com adoração. 3 maneiras que eu posso orar visando Deus como alvo.
E aí nós vamos entender cada um delas. A ação de graça, então. Ação de graça é o que ele tem feito, é uma expressão de gratidão a Deus pelas coisas que ele nos tem dado, nos tem feito. Todo o bem que ele tem derramado, todas as bênçãos que ele tem derramado sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Então, eu expresso basicamente como uma gratidão ao Senhor. Então, tem lá o Salmo 75:1, que diz assim: nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. As coisas maravilhosas que nos tem feito. Então, essa oração é a oração de gratidão ao Senhor, né? Eu chego diante do Senhor exaltando e agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida. Amém? Nós vamos para o segundo tipo, então, que é o louvor. O louvor diz respeito ao bem que Ele faz, mas é além da ação de graças. É além da ação de graças. É reunir todos os feitos dEle e expressá-lo através de palavras, através de cânticos, né? Aquilo que Ele faz. Então, é uma exaltação a tudo que o Senhor faz. E aqui nós temos esse Salmo 92, de 1 a 5, que diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as tuas obras, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Isso é louvor ao Senhor. Então, nos Salmos, a gente vê tantos exemplos, né, desses tipos de oração que exaltam o Senhor, né, que tem como alvo o próprio Deus. O próximo item, o próximo tipo seria a adoração. A adoração já é um tipo de oração que exalta a Deus pelo que Ele é. Então, nós vimos na ação de graças e no louvor, exaltando ao Senhor em gratidão pelo que Ele faz a nós ou faz no geral. Aqui não. Aqui é a exaltação ao Senhor pelo que Ele é. São os atributos de Deus, os atributos de Deus. Então, Salmo 34:3 diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Na verdade, 34:3 é esse mesmo, né? Proclamem a grandeza do Senhor. Nós estamos dizendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é um Deus de amor. Não é? Quantos atributos do Senhor nós conhecemos do Senhor e nós precisamos abrir a nossa boca e declarar isso, exaltar isso com o nosso coração, não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. Não é? Isso é adoração ao Senhor. Então, eu trouxe esse outro versículo também do Salmo 100, na verdade é o Salmo 100 todo, né? Do 1 ao 5, porque o salmista aqui, ele reúne todos esses tipos num só salmo. Você pode fazer isso, né? A gente só dividiu didaticamente, assim, para a gente entender o quão maravilhoso é exaltar o Senhor, seja em ação de graça, seja em louvor, seja em adoração. E aqui ele faz isso, olha. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graça e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. E o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia, aleluia. Vamos reunir tudo o que Ele é, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele tem nos feito e abrir a nossa boca declarando isso, em exaltação e adoração ao nome dEle. Glória a Deus por isso.
O próximo item, então, seria nós, como o centro, né? O alvo das nossas orações. Então, aí nós temos a petição ou súplica, é um tipo, né? Outro tipo seria a consagração ou dedicação e, por último, a entrega. Vamos saber cada um desses. Então, o primeiro é a petição ou súplica. Né? Nós mesmos, como alvo da oração, vamos a Deus apresentar as nossas necessidades pessoais. E aí a primeira forma, né? O primeiro tipo de oração, tendo nós mesmos como alvo das orações, a petição ou súplica. Então, a petição ou súplica, nós vamos pedir a Deus visando satisfazer uma necessidade pessoal, não é? A única coisa que nós precisamos saber respaldar essa necessidade diante da palavra de Deus. Ela precisa ser coerente com a palavra de Deus, com a Bíblia, com aquilo que Ele já estabeleceu para nós como sendo a sua vontade. Porque, às vezes, a minha vontade não é a vontade de Deus. Se não estiver na palavra, se não estiver coerente, condizendo com a palavra de Deus, aquela minha oração, aquela minha petição não será respondida. E quantos de nós temos orações que não são respondidas? Muitas vezes é porque elas não estão pautadas, baseadas na vontade de Deus. Não é? Então, nós precisamos saber se esse pedido é uma necessidade justa, segundo a palavra de Deus. Ela é coerente com a palavra de Deus, porque senão o Senhor não responderá. Então, certificar que ela é justa, e a palavra de Deus nos dá essa garantia. Então, vamos ver um exemplo. Aqui, na verdade, é o Tiago 4, 2-3, que diz assim, o Senhor está explicando, né, o porquê que as nossas orações podem não ser respondidas. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, motivação totalmente errada, né? De acordo com uma vontade pecaminosa. Não é? Então, o Senhor está explicando aí para nós, através dessa palavra de Tiago, por que a gente não recebe. Primeiro não pede, e depois pede errado, só para satisfazer os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres, e vivem cobiçando coisas, matam, invejam. Esse é o panorama, né, das respostas não respondidas, não atendidas. Então, precisamos levar ao Senhor as nossas necessidades de acordo com a palavra de Deus. E precisamos ter duas atitudes com relação à petição e à súplica, que é a fé e a persistência. Então, tendo aquela necessidade respaldada, segundo a palavra de Deus, nós vamos ao Senhor, então, com fé e com persistência. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele responde às nossas orações. Hebreus 11:6. E o próximo, que é a persistência. Então, Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:11, essa é a parábola da viúva persistente, né? Então, Jesus introduz a parábola nesse versículo, falando da necessidade deles permanecerem em oração, eles não desanimarem e sempre estarem orando. Vocês conhecem a história, né? A viúva tinha uma petição e, diante de um juiz injusto, iníquo, ela ia perturbando aquele juiz. E o juiz falou, eu não ligo para essa mulher, mas porque ela me perturba tanto, eu vou conceder. Né? Então, Jesus termina falando assim, que Deus não é igual a esse juiz. Ele vai fazer juízo, justiça. Ele vai conceder os pedidos de oração daqueles que chegam até Ele. Amém? Persistência e fé. Vamos para outro tipo, então, de
de oração quando tendo a nós mesmos como alvo, né? A consagração, a dedicação. Esse é o caso em que a vontade de Deus é desconhecida. Então, naquele primeiro, a gente pauta a nossa necessidade de acordo com a palavra de Deus. Essa daí é quando a gente tem um caso em que a gente não sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente se submete a essa vontade e a gente se dispõe a seguir essa vontade, seja ela qual for, que pode até não ser como a minha vontade, mas eu submeto e eu descanso, eu espero nessa vontade de Deus, não é? E aí nós temos uma passagem, que é de Mateus 6,10, onde Jesus está orando, ensinando, né, a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Nós podemos orar assim: Senhor, eu não sei qual é a tua vontade, mas que seja feita a tua vontade. Não a minha, mas a tua vontade. Eu entrego a ti essa questão e eu espero em ti, porque eu sei que a tua vontade é a melhor para a minha vida, para essa situação da minha vida. Amém? E nós temos a oração de entrega, que é transferir uma inquietação, uma ansiedade, um cuidado para Deus, com um consequente descanso. Então, acontece quando vem uma inquietação e nos acomete, e nos perturba, né, e nos assola. Aí nós temos um exemplo na palavra, o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega esse caminho ao Senhor, entrega essa perturbação ao Senhor, descansa, confia nele, e o mais ele fará. E o Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, na Bíblia, nós temos vários ensinamentos sobre isso, né? Então, essa é um tipo de oração que é a entrega, quando eu deposito essa inquietação, essa ansiedade, esse cuidado ao Senhor, entrego a Ele e descanso, confio nele, não é? O próximo seria os outros como centro das nossas orações, né? Como alvo das nossas orações. Então, vamos a Deus apresentar as necessidades do outro. Nós vimos isso muito, né, esses dias. Então, esse tipo de oração é a oração de intercessão. É a oração de intercessão. Quando nós vamos a Deus em favor do outro. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, fazendo um pedido pelo outro. Então, exige uma empatia, né? Eu me identifico com a necessidade do meu irmão, e por isso eu vou ao Senhor, sentindo o que ele sente, vou ao Senhor, como se fosse eu. E eu pleiteio a causa do outro como se fosse a minha. E eu busco ver as situações alteradas na vida do outro, né? Esse é o objetivo da intercessão, é ver situações que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com a vontade de Deus na vida do meu irmão. E eu vou diante de Deus, então, Senhor, tem coisa errada aí, isso não é o que diz na tua palavra. Se meu irmão, o que ele está passando, não está de acordo com essa palavra. Então, diante do Senhor, eu peço por ele, eu oro por ele. Aí Ok, então nós vimos os tipos de oração, né? Tendo Deus como centro, tendo eu mesma no centro, no alvo das orações e os outros no alvo. Então, nós temos agora as formas de oração, né? Nós podemos fazer todos esses tipos aí de oração que nós vimos de 3 formas: a oração privada, a oração em concordância e a oração coletiva. Vamos ver o que é isso, né? A oração privada, então, é o secreto, é falar com o Senhor em secreto. Então, Jesus fazia muito isso, né? Ele se retirava das multidões
e ele ia buscar o Pai, falar com o Pai no secreto, sozinho. Sozinho. Nós precisamos ter esse tempo com o Senhor, de secreto. Ele nos ensina isso, né? Quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar, ele fala isso. Ele fala, olha, quando você for orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, em secreto, que o Senhor, o Deus que vem em secreto, te recompensará. Ele estará com você, Ele quer se comunicar com você em secreto. Então, esse tempo de secreto é onde a gente adquire e desenvolve uma profunda comunhão com o Senhor, uma profunda intimidade. É isso que Ele quer de nós. Nós precisamos desenvolver isso. Então, a oração privada, onde eu chego diante de Deus, exaltando, adorando, com ação de graças, e também peço pelas minhas necessidades, e também entrego as minhas inquietações, também intercedo pelos meus irmãos, no privado. No privado. Aí tem um versículo, né, que é o ensinamento de Jesus, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. O seu Pai, que vê o que você faz em segredo, te dá essa recompensa, que é a própria presença dEle e as nossas orações respondidas. Próxima forma é a concordância. A concordância, então, é um desejo em comum. Jesus, quando chegava para alguém que lhe pedia algo, uma cura, ele sempre perguntava, né? O que você quer que eu faça? Ele está vendo que o homem é cego, ele está vendo que é aleijado, mas ele sempre perguntava, o que você quer que eu te faça? Isso gera concordância, isso gera poder, isso gera milagres. Quando eu concordo, eu quero isso, Senhor. É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Mesmo que ele já saiba o que eu quero, eu preciso abrir minha boca e preciso pedir. Então, essa concordância, ela gera essa sinergia, é a unidade, é uma arma poderosa, é a concordância. Vocês sabem disso, né? Eu já falei muito sobre unidade com vocês. Vamos passar para isso, Mateus 18, 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai que estás no céu. Se 2 de vocês estiverem em concordância, olha o que o Senhor fala nesse texto, a gente pode ir diante dele e falar, Senhor, a tua palavra diz que se 2 concordarem naquilo que o Senhor tem, o Senhor fará, o Senhor vai responder, né? Nós aqui estamos concordando com isso. Isso é muito poderoso, né? Uma coisa é você ir sozinho, fazer um pedido, uma petição, de acordo com a palavra de Deus, mas quando você tem alguém para estar com você, você percebe que aquela resposta é muito mais rápida, né? O Senhor concede, o poder é derramado de uma forma espetacular. Então, precisamos aproveitar isso, né? O próximo é a oração, a outra próxima forma é coletiva, né? Então, a gente faz também isso aqui na igreja, que é uma concordância multiplicada, né? Aumentada, uma concordância de todos na igreja. Você imagina que se 2 estão concordando, como a gente viu, isso é poderoso. Imagina uma igreja inteira concordando em algo. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Todos no mesmo propósito, a grande liberação de poder. Então, muitas vezes a gente chama esse momento da oração de clamor, onde se dá um motivo de oração e todos nós vamos orar juntos, ao mesmo tempo, naquele mesmo motivo, né? Então, assim, a concordância é quando eu falo alguma coisa, eu estou orando, fazendo uma oração, e alguém está concordando comigo, ela está ouvindo aquilo que eu estou orando e está dizendo amém. Amém. Eu também concordo com isso, Senhor. É isso também que eu quero, é isso, Senhor. Né? Eu preciso, para concordar, isso é uma coisa bem importante, para concordar eu preciso ouvir, né? Porque às vezes a pessoa está falando uma besteira, eu estou concordando. E eu preciso ouvir para poder concordar. A fé é isso, irmãos. A fé é entendimento também. Então, eu vou ouvir e eu vou dizer amém. É isso mesmo, Senhor. Na coletiva ou no clamor,
a gente nem precisa ouvir, nós estamos orando. Eu estou fazendo a minha oração, ele está fazendo a dele, ela está fazendo, mas todos no mesmo motivo. Amém? Poderoso, poderoso. A igreja toda em concordância, né? Então, aqui nós temos esse texto, né, esse exemplo de Atos 24, 31 e 32. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... Isso daqui é quando Pedro e João foram presos e os sacerdotes, os oficiais, estavam questionando eles. Eles foram presos por isso e depois eles não conseguiam prender eles, não tinham motivo, né, de mantê-los presos. Eles foram embora. E aí eles foram contar para os companheiros, né, para os demais discípulos. E eles, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. E continuaram orando, o texto continua, né? Depois de orarem, tremeu aquele lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Então, eles estavam em concordância multiplicada. Era a igreja reunida, falando a mesma coisa, e isso gerou tremendo poder. Eles foram cheios do Espírito Santo, tremeu aquele lugar, e eles, a partir de então, começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Vem sobre nós o Espírito Santo, que nos capacita a fazer a sua obra na terra, a anunciar os feitos do Senhor. Nós precisamos disso. Isso gera fé no meio do povo, isso gera ousadia no meio do povo, isso tudo por causa do Espírito Santo, por causa da nossa unidade, por causa da nossa concordância. Amém? E os recursos, auxílio à oração que nós temos, né? Uns recursos que o Senhor nos providenciou para que estejamos orando. Então, nós temos 2 recursos, 2 auxílios à oração. A palavra de Deus, a palavra deixada pelo Senhor para nós, e é o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, né? Então, são 2 grandes recursos que Ele nos deixou para que estivéssemos aplicando durante a nossa vida de oração, né? Então, orando a palavra, o Espírito Santo e a palavra são os 2 grandes recursos à nossa disposição que nos ajudam a receber grande medida do poder de Deus em nossa vida e na vida daqueles por quem intercedemos. Aí o próximo. Orando a palavra. Quem ora a palavra já começa com a resposta, porque é tomar a promessa de Deus e levá-la de volta para Ele. Ele não contradiz a sua palavra. Então, quando eu conheço a palavra de Deus e levo para o Senhor, Senhor, a sua palavra diz isso. Faz justiça à sua palavra. O Senhor é fiel à tua palavra. Então, eu levo para Ele e já obtenho a resposta. O Senhor não contradiz a sua palavra. Então, orar a palavra é poderosa, é poderoso também. Então, eu pego essa promessa e levo de volta para Ele em oração. A palavra levada a Deus em oração não voltará vazia. O que diz em Isaías, né? A minha palavra não volta vazia. Por quê? Porque eu pego ela e devolvo para o Senhor em oração. É necessário, para que a palavra de Deus não volte vazia, é necessário que eu fale amém aqui na terra. É necessário que eu devolva para o Senhor em forma de oração. É por isso que nós precisamos orar, irmãos. É por isso que a gente precisa declarar na terra o que Ele declara no céu e o que Ele fala na sua palavra. Então, a oração é assim, né? Orando a palavra é assim. Nós temos um versículo, né? Jesus, né? O tentador aproximou-se de Jesus no deserto e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, conhecendo a palavra, que está em Deuteronômio 8:3, que diz
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, jogou na cara de Satanás. É isso que a gente faz na oração, né? Pega a palavra e joga na cara de Satanás. Nós aprendemos na intercessão que, ao mesmo tempo que é um encontro com Deus, é um combate com Satanás. A intercessão é assim, é ficar face a face com Satanás, ficar face a face com Deus, né? Tem horas que a gente precisa jogar a palavra na cara do diabo, gente. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Então, um exemplo seria assim, você se vê numa situação, por exemplo, financeira, difícil, uma situação difícil financeiramente falando. Você ora a palavra ao Senhor, dizendo assim, Senhor, na tua palavra diz que o justo não ficará desamparado e que os seus filhos jamais mendigarão o pão. Senhor, eu creio na sua palavra, eu me apego a essa palavra e eu me tranquilizo diante da crise, porque a tua palavra é a verdade, porque o Senhor é fiel à tua palavra. Amém? Isso é orar a palavra, é diante de Deus, começando com a resposta, pegando a palavra e levando ao Senhor e se apropriando daquilo em fé, em fé. Amém? Esse é o recurso da oração na palavra. E orando no Espírito agora, né? O outro recurso é o Espírito. Orar no Espírito é orar em linha com o coração do Pai. Orar em linha com o coração do Pai. Isso significa que é o Espírito que me coloca os motivos de oração no coração. E eu abro a minha boca. Então, Deus tem um propósito. Jesus intercede por nós à direita do Pai, no céu. O Espírito Santo traz para mim, para o meu espírito, aquilo que Jesus está orando no céu. E eu, com a minha boca, abro a minha boca e falo aquilo que Jesus está orando, através do Espírito. Isso é o Espírito Santo, oração no Espírito. Isso era orar no Espírito. Aquilo que Ele está orando no céu, eu declaro aqui embaixo. Não tem como não funcionar, né? É Ele mesmo que está querendo. É Ele mesmo que está me movendo para isso. Então, eu preciso ter essa sensibilidade de conhecer o coração do Pai através do Espírito e orar aquilo. Essa intimidade a gente adquire orando, a gente adquire praticando, a gente adquire na intimidade, no desenvolvimento da intimidade, através da oração, no secreto, com os irmãos, de muitas maneiras. Mas nós precisamos desenvolver isso, para que a nossa oração seja eficaz, poderosa, no reino espiritual. A gente precisa desenvolver isso. Então, a arma poderosa. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Nós não conhecemos o coração de Deus, mas o Espírito conhece. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É Ele que conhece a vontade de Deus. Mas como o Espírito Santo habita no meu espírito, eu posso conhecer também. Glória a Deus. Eu posso conhecer. E se eu tiver a disposição, e se eu tiver o desejo ardente de orar aquilo que está no coração do Pai, o Espírito não vai conter. Ele tem prazer em revelar os mistérios de Deus para mim. O Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, porque Ele tem prazer nisso. Basta que a gente esteja ligado e desejando isso. Aquele que está dormindo, aquele que não quer saber de orar, ele vai chamar outro, aquela hora. Eu vou colocar nele o desejo que está no meu coração. Eu vou permitir que ele descubra. Para ele eu vou revelar o meu coração, porque eu sei que ele ora. Porque eu sei que a minha palavra na boca dele não voltará vazia. Glória a Deus por isso. Eu acho que tem mais um aí. Não. Mas eu queria falar esse também, 1 Coríntios, o capítulo 2.
1 Coríntios, o capítulo 2, versículo de 10 a 12, que fala sobre o Espírito, né? O Espírito. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito de Deus que nele está, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você tem o Espírito Santo aí? Você tem? Então você pode. Você pode descobrir, conhecer, entender aquilo que Deus está querendo que você entenda, para que você fale aqui na terra o que Ele fala no céu, e para que a sua palavra não volte vazia. Amém? Não sei como a gente termina, né? Vamos orar? Vamos. Aleluia! A gente tem um tremendo recurso, irmãos. Vamos abrir a nossa boca. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo conhece o coração de Deus e faz questão que a gente também conheça. Se você estiver disponível a isso, você vai ser canal de bênção de Deus na terra. Bênção do Senhor na terra. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos aqui disponíveis ao Teu Espírito Santo. Nos perdoa primeiro, Pai, porque muitas vezes o Senhor nos chama, muitas vezes o Senhor fala conosco e a gente não quer ouvir, ou a gente não se dedica a orar sobre aquilo, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós.